E galerinha, salve o PT de anos. Então vamos aí pra reta final. O Enem tá chegando. Vamos aí, aquele friozinho na barriga. Uma prova, né, que vai decidir a vida da gente, sei como é. Então já passei por isso aí. Então vamos que vamos. Dou a dica aí, essa reta final. Procura aí focar em mais exercícios, certo, pessoal? Agora é só mais revisão, assunto novo já não vai entrar assim com mais facilidade, né? Então já estamos aí para a última semana, a prova do segundo dia. Então tenta relaxar também aí nos últimos dias, né? Porque é uma dica aí melhor, você já não vai conseguir assimilar assim tantos conteúdos. Dá uma revisada, né? Claro, mas também é bom equilibrar aí, chegar aí nos últimos dias, se puder dar uma descansada aí, pessoal. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre campo magnético versus força magnética, certo? Isso é um assunto ainda não abordado aqui nas nossas videoaulas. Então o último assunto aí, a gente vai tentar aí as últimas videoaulas entrar um pouco no mundo do eletromagnetismo, campo fascinante aí, né, pessoal? Então o Enem aí ele pode cobrar, né, diversas questões aí, tanto teórica quanto as questões mais capciosas aí. Geralmente é um assunto, quando o Enem cobra, são questões um pouco mais difíceis, né? Mas vamos que vamos aqui, vamos fazer algumas indagações aqui, que eu tenho uma magnetita, né? Uma pedra, foi registros recentes aí, descoberta aí na Turquia, né? Por volta do século 6 antes de Cristo, certo? Tá aqui, AC antes de Cristo. Então, ela tem esse nome por causa da cidade, né, que foi descoberta aí na cidade da Magnésia, né? Então, por isso que levou esse nome aí de magnetita, essa pedra. Mas o que é a Mas o que é a magnetita, certo? Ela nada mais é do que o óxido de ferro, né? Nós temos aí os elementos Fe, né? 3 ao 4, né? É um óxido de ferro cuja a pedra aí ela tinha a propriedade de atrair elementos ferromagnéticos, né? Então, os elementos aí ferromagnéticos nós podemos citar o ferro, né? O níquel e o cobalto, né? Certo, pessoal? Então, só a introdução aqui, né? A história aqui da ciência começou aí essa cidade aí com essa pedra, né? Que nós viemos aí a tornar o ímã, né? Que nós temos hoje, né? Nós vemos com dois polos norte e sul, né? Então já vamos entrar aí na propriamente dito na aula. Então nós vamos aqui dar uma introduçãozinha, certo, pessoal? Algumas questões teóricas, né? Desse assunto aí e finalizaremos com exercício, certo? Sou o professor Carlos Michel, monitor pelo programa Universidade para Todos. Na dúvida, chama o físico aí, pessoal. Vamos que vamos, sangue no olho. Então, aqui nós temos o ímã, nós notamos aqui que ele tem dois polos, né? Polo norte e polo sul, certo? A bússola nada mais é que um ímã, né? Aponta justamente para o polo norte e polo sul aí, da Terra, né? A gente vê em muitos filmes quando a pessoa está perdida, ela usa ali uma bússola, né? Para indicar em que direção ela tá, né? Então você vê uma questão muito interessante aí, né? Justamente pelo polos magnéticos aí da Terra, certo?
E uma propriedade aqui importante nós analisarmos é aquela mesma questão das cargas elétricas, né? Se eu aproximar dois ímãs de sentidos opostos aqui, sul e norte, vai haver atração, né? E os iguais aqui, né, se repelem, né? Isso aqui na física, os opostos se atraem, os iguais se repelem, né? Então, uma questão também bastante importante, né, chamar a atenção para vocês, é a inseparabilidade dos dipolos magnéticos, né? Então, vamos dizer aqui, se eu cortar esse ímã aqui no meio, então são vários ímãzinhos aqui, né, dentro. Então, você vai pensar assim, então eu vou separar o polo norte do sul. Não. Então, o ímã, ele é inseparável, né? Não consigo separar, ele não é monopolo, né? Ele é sempre dipolo. Então, se eu separar o ímã, há uma inseparabilidade dos dipolos magnéticos, certo? Então, é bom ter atenção para essa lógica e, por exemplo, uma questão teórica envolvendo, né? Aí ali falando da inseparabilidade dos polos magnéticos do ímã, né? Então aí vocês já estão ligados, certo, pessoal? Então vamos aqui a algumas questões, né, da força magnética. Vocês compreendem aí um pouco a lógica, ok? Então vamos aqui, certo? Então aqui eu tenho aqui o meu velocidade, né? Vamos dizer que eu tenho uma carga aqui positiva, né? Um espaço aqui, no meu espaço aqui, e a velocidade é igual a zero, né? Então, para ver, vamos analisar aqui quando que há força magnética, né? No espaço aqui, cada espaço. Então, se a velocidade é igual a zero, minha força magnética vai ser zero, né? Então, estou dizendo que para ver força magnética, né, perpendicular no espaço aí, eu tenho que ter velocidade diferente de zero, certo, pessoal? Então, a força magnética também vai ser zero, certo? No quadro aí, né? Se minha carga, aqui eu tenho neutro, se minha carga for zero, minha força magnética também vai ser zero. Então, é um comportamento aí, as propriedades magnéticas aí, analisando aí uma carga, por exemplo, certo, pessoal? Então, para ver força, vou concluir aqui que para ver força magnética, eu tenho que ter uma velocidade, né, diferente de zero, certo? Então, tem que estar em movimento a minha carga aí. E a carga tem que ser diferente de zero, certo, pessoal? Não pode ser uma carga neutra para ver força magnética, certo? Então, compreende essa lógica aí, que tem tudo a ver aqui com a fórmula, né? Que a gente vê aqui, força magnética é igual ao campo magnético, certo? O campo magnético é dado aí no SI em Tesla, né? Isso aqui é dado em Tesla, né? Unidade aí, SI, certo? A gente vai ver aí no exercício, não se preocupem. A carga aqui em Coulomb, né? Pode ter as outras unidades. E a velocidade aqui em metros por segundo, né? O θ aqui em graus, né? Então, vocês notaram aqui, né, que essas variáveis aqui estão associadas para ver campo magnético, né? Isso aqui, o campo magnético, ele tem que ser diferente de zero, né? Ele tem que ser diferente de zero, certo? Não pode ser zero. A carga também, certo? Se for zero, o campo vai ser zero, certo? E a velocidade também, né? Se for zero, aqui minha força magnética vai ser zero. E o θ aqui, o ângulo que
o B, por exemplo, eu tenho aqui uma força magnética B, ela sempre tem que ser perpendicular, né, à velocidade, por exemplo. Aqui eu formulando, né? Quando é que minha força magnética vai ser zero, né? Quando eu tiver um θ aqui igual a zero, certo? Ou 180 graus, minha força magnética vai ser zero, certo? Então, duas observações importantes aí. O que isso quer dizer, né? Você pode perguntar. Θ zero e θ igual a zero ou 180 graus do ponto de vista físico aqui. Eu estou dizendo que eles não podem ter o mesmo sentido aqui, né? Por exemplo, se meu B, né, e meu V estiverem paralelos aí, né? No mesmo ângulo aí de 0 graus, né? Minha força magnética vai ser zero, certo, pessoal? Ou seja, aqui, por exemplo, se B e V tiverem aí mesma direção, né? Mesmo sentido, θ igual a zero, isso aqui, minha força magnética aqui vai ser zero, certo? Então, força magnética igual a zero, ok? E também, se formando um ângulo aqui de 180 graus, certo? Se tiverem sentidos opostos na mesma direção, minha força magnética aqui também é zero, ok? Então, o campo magnético tem que sempre ser perpendicular à velocidade, e a força magnética também tem que ser sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade, certo, pessoal? Então são algumas propriedades aí que você tem que entender. O Enem pode cobrar aí alguma questão teórica, certo, pessoal? Que é zero também. Então vamos a um exemplozinho aqui. Vamos dizer aqui que eu tenho uma carga positiva. Então, carga positiva, quero dizer que meu campo está saindo, certo, pessoal? Vocês podem encontrar aqui no Enem, né? Essas simbologias aqui. O X quer dizer que a força magnética vai estar entrando, né? E aqui vai estar saindo, certo, pessoal? Então, dado uma carga 4 microcoulombs no espaço cujo campo magnético é 2 Tesla e a velocidade 10 metros por segundo, determine a força magnética. Então, só vai aplicar a fórmula aqui, né? Então, aqui o campo, vamos supor aqui que está fazendo um ângulo de 90 graus, né? Então, se meu ângulo é de 90 graus, seno de 90 é 1. Então, aqui, aplicando aqui B vezes Q vezes V, vezes o seno de θ, certo? Seno 90 aqui, né? Seno de θ. Aqui para 90 graus é 1, certo, pessoal? Então, aqui é tranquilo. Aqui vai ser 1. Então, só é substituir aqui, certo, pessoal, os valores. Então, aqui é tranquilo, certo? Vamos, então, aqui entender um pouco aqui a lógica do sentido da força magnética, importante aí. Então, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade e ao campo, né, como eu tinha dito. Certo? Então, usando a regra da mão esquerda, né, o indicador vai estar indicando o campo magnético, e esse aqui, o dedo no meio aqui, indica a velocidade,
e a força perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade, formando ângulos de 90 graus aqui, certo? E a regra da mão direita aqui, nós podemos entender aqui a direção e o sentido da força magnética que atua sobre a partícula de carga elétrica positiva, que é maior que zero, é a mesma direção e mesmo sentido que a mão direita daria como se fosse um empurrão. Então a gente pode entender aqui nesse sentido aqui, certo? Os indicadores aqui indicando para o campo magnético, o polegar indicando a velocidade, e como se eu desse um empurrão aqui, esse me indica o sentido da minha força magnética, ok? Então vamos resolver aqui uma questão do Enem 2019, certo? Então essa aqui é considerada uma questão um pouco difícil, certo, pessoal? Um espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon, carga elétrica Q, é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura abaixo. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme. Então aqui eles já dão algumas dicas, né? Movimento circular uniforme, né? Movimento circular uniforme. Então se é uniforme aqui, eu já vejo que velocidade é igual a delta S, né? Vai de movimento uniforme, velocidade é igual a delta S sobre delta T, né? No plano YZ, certo? Que é o plano que está indicando, e uma translação ao longo do eixo X, ok? Eixo X aqui. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo em n voltas, certo? Do íon, logo com base nos valores bq, n e t aqui, pode-se determinar a massa do íon, certo? Então, algumas dicas aqui é vocês atentarem para os detalhes do contexto da questão, né? Então, estão grifadas aqui, né? Eu já deixei grifado. Como ele fala aqui que é um movimento, né, helicoidal, um movimento circular aqui, né? Eu já estou remetendo aqui pelo princípio aí da dinâmica ao movimento, né? Quando eu tenho um movimento curvilíneo ali, né? Pela aceleração ali, né? Eu já estou indicando aqui que a força é centrípeta, né? Que é m v ao quadrado sobre r, né? Logo, como vai coincidir aqui, né? A força centrípeta aqui, no caso, é o somatório das forças, ela vai coincidir aqui com a força magnética, né? Isso aqui é igual a força magnética, ok? Só que ele quer saber a massa aqui, né, pessoal? A massa é o que ele quer saber. Então, tenho aqui que mv quadrado sobre r é igual a, quem é a força magnética é B vezes Q vezes V vezes o seno de θ, né? Θ aqui, como vai estar formando aqui um ângulo de 90 graus, certo, pessoal? Então, θ aqui vai ser 90 graus. Então, isso aqui vai ser 1, certo? Então, só é isolar aqui o M, certo, pessoal? M
aqui vai ficar R DQV. Se V com esse V aqui pode cortar, né, pessoal? Então isso aqui vai riscar, né? Tudo isso sobre V, onde V é delta S sobre delta T. Um detalhe aqui é como ele está dizendo aqui, o tempo é n voltas, né? Então sobre o período, então aqui T é igual a isso aqui é o período, né? T, então n vezes T. Então nosso tempo aqui está encerrando, pessoal. Então substituindo aqui os valores, certo? A gente vai achar aqui um final aqui, né, de Q RT sobre 2πn, certo? Então vocês podem refazer aí, e aí vocês vão encontrar aqui a letra A, certo? Então já vou deixando aqui meu abraço, deixe suas dúvidas, seus comentários, certo, pessoal? Então deixo aqui as referências, um abraço e até a próxima.